Continuando aí com o curso de elementos de máquinas, agora nós vamos estudar engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, tá? Então, chamadas também de ECDH, tá certo? Então, qual é a diferença básica entre elas e as engrenagens cilíndricas de dentes retos? É que os seus dentes das helicoidais, eles têm uma inclinação em relação ao eixo longitudinal, tá? Então, por exemplo, a engrenagem reta, ela teria reto, tá? Seria reto, tá certo? Seria reto. Só que essa daqui, ela ou seria reto em relação ao eixo, né? Longitudinal, tá? Então, observe. Então, essa daqui ela forma um ângulo, tá certo? Um ângulo. Esse ângulo é chamado de ângulo de inclinação da hélice, tá? Então, quais são as vantagens, né? Vamos ver quais são as vantagens. Elas têm uma maior resistência, tá? Uma maior resistência. E elas têm um trabalho mais silencioso. Então essa daí é a vantagem dela em relação às engrenagens cilíndricas de dentes retos. O dimensionamento é muito semelhante, tá? É muito semelhante, como nós vamos ver. Então vamos ver as características geométricas aí, né? Nós temos aí, de novo, a largura, certo? Do dente, que nós vamos ter que calcular. Temos o passo, tá certo? E agora nós temos o passo da hélice, tá? Ou também chamado de passo normal, tá? Esse passo aqui que a gente calculava antes, ele é chamado agora de passo frontal ou circular. E esse passo aqui, que é o passo entre cada hélice, tá certo? Que é o passo entre cada hélice, tá? Ele é chamado de passo normal, tá certo? O B é a largura da engrenagem, né? Que como nós vimos no último dimensionamento, você calcula essa largura, tá? E essa largura tem que resistir ao desgaste e o dente tem que suportar as tensões, tá? O beta, o beta O, ele vai ser chamado de ângulo da hélice, tá? Ou seja, esse ângulo em relação ao eixo. Então nós temos aqui o eixo, e aqui nós temos um ângulo, tá? Esse ângulo aqui é chamado de ângulo da hélice, tá certo? Então o avanço vai ser o mecanismo utilizado pela ferramenta para poder ela fazer o trabalho. Então você vai comer uma hélice, fazer um avanço, fazer outra hélice, fazer um avanço, fazer outra hélice, tá? Esse avanço vai ser igual a S sobre B, tá certo? Esse avanço vai ser igual, quer dizer, esse avanço vai ser igual a B vezes a tangente de beta O, tá certo? Matematicamente, a gente pode obter esse valor, tá? Se vocês observarem, nós temos aí o S, o beta e a largura B, né? Formando um triângulo. Tangente de beta O igual a S sobre B, tá? Então isso daí vai ser o avanço da ferramenta para você ir produzindo. Ela produz uma hélice, dá um avanço S, depois produz outra hélice, dá outro avanço S, produz outra hélice, dá outra, até terminar de produzir todas as hélices da engrenagem. Aqui nós temos aqui normalmente aquela tabelinha com formulário, tá? Então nós teremos aí, ó, o módulo normal, né? Lembrando que o módulo normal é esse aqui. E nós teremos também aqui o módulo. Agora nós teremos aqui, além do módulo normal, nós teremos o módulo frontal, tá? Então esse normalizado aqui é aquele mesmo processo. A gente calcula o módulo, só que a gente não usa. A gente tem que ir lá na DIN 780, pegar o módulo normalizado, que é o módulo da ferramenta com a qual você vai produzir suas engrenagens. Então nós temos aí, ó,
o módulo normal. Nós temos aí o módulo frontal, tá? Módulo frontal, que é igual ao módulo normal dividido pelo cosseno do ângulo da hélice, ou multiplicado pela secante. Nós temos agora o passo frontal. O passo frontal vai ser igual ao módulo frontal vezes π, e o passo normal vai ser igual ao módulo normal vezes π. A espessura do dente frontal vai ser igual ao passo frontal dividido por 2. O vão entre o dente frontal vai ser igual ao passo frontal dividido por 2. A espessura do dente normal vai ser igual ao passo normal dividido por 2. O vão entre dentes normais. Então é a mesma coisa da engrenagem de dentes retos. Porém, agora, como nós temos aí dois passos, nós temos dois vãos entre dentes, nós temos duas espessuras de dente diferentes, né? De forma que uma depende do passo normal, outra depende do passo frontal, tá? Lembrando, você olhando lá a engrenagem, né? Aqui tá olhando pela frente ela, você vai ver que aquela da frente, aquele passo ali é chamado de passo frontal. E você olhando ela na parte entre os dentes, né, na diagonal, você vai ver que ele ali é o passo normal. A altura da cabeça do dente. Como a altura da cabeça do dente está relacionada ao passo normal, ela vai ser relacionada ao passo normal aqui, ó, tá? Então você só vai ter passo normal, a altura do pé do dente. Então, se vocês observarem, a mesma coisa das engrenagens cilíndricas de dentes retos aqui, né? Nessa partezinha aqui. O ângulo da hélice vai ser igual ao número de dentes, tá? Número de dentes, tá certo? Vezes o passo normal, tá? Dividido pelo diâmetro principal. Diâmetro principal. O ângulo de pressão normal, no sentido normal, ele vai ser igual a 20 graus, tá? Então a gente vai considerar também aqui, ó, 20 graus igualmente, né? Para formar aquele dente assim, ó, dessa forma, tá? Aquele que a gente estava estudando, tá certo? Assim. Enfim. Para formar aquele dente com esse perfil, tá? Perfil evolvente, certo? Que a gente viu. O ângulo de pressão frontal, ele vai ser diferente. Ele vai ser igual a tangente desse ângulo aqui, ó, dividido pelo cosseno do ângulo da hélice. A distância entre centros vai ser igual ao número de dentes de cada um dividido por 2 vezes o módulo frontal, tá? E o raio imaginário médio do plano normal vai ser igual ao raio principal dividido pelo cosseno ao quadrado do ângulo da hélice. Então observe, né? Como que vai ser o processo? Você vai calcular o módulo normal, tá? Depois você vai lá na DIN 780, pegar o módulo normal normalizado, né? Normalizado. Lá daquela tabelinha que a gente já estudou em engrenagens cilíndricas de dentes retos, tá? Aí você vai fazer todo o processo, calculando todos os fatores para poder você dimensionar corretamente a sua engrenagem, tá? Então, primeira coisa, calcular o módulo, depois normalizado e depois volta e faz tudinho de novo. Agora nós temos também aqui um negócio que é chamado de número imaginário de dentes, tá? Que é o Z, que é o número real de dentes dividido pelo cosseno da hélice ao cubo. O avanço aqui que nós já vimos ali, tá? O diâmetro primitivo, que ele é o número de dentes vezes o módulo frontal, tá? Módulo frontal.
Lembrando que esse módulo é calculado a partir do módulo normalizado. O diâmetro externo, né? Novamente nós temos o fator 2, devido ao seu diâmetro. O diâmetro do pé do dente, né? E o diâmetro da base, tá? O diâmetro da base. Critérios de dimensionamento. Então nós temos aí alguns critérios de dimensionamento, né? Primeiro é o critério de pressão, igualmente como vimos em engrenagens cilíndricas de dentes retos. Segundo é aquele critério de dimensões, né, que nós já vimos aí, tá certo? Que é a parte lá do... A gente vai ver se a força tangencial, se o dente vai aguentar, etc, tá? Então vamos lá, primeiro critério de pressão. Então a fórmula que a gente já conhece, né? Onde esse BDO ao quadrado é o volume do pinhão, certo? Então lembrando novamente, aqui nós vamos projetar pelo pinhão. Se forem se o pinhão e a coroa forem do mesmo material, se você projetar pelo pinhão e suportar, significa que a coroa vai aguentar tranquilamente, tá? Você só vai ter que fazer dois projetos para cada um se a coroa não funcionar. E lembrando que os dentes terão as mesmas dimensões, o que muda só é a quantidade de dente. E no caso, o que poderá mudar seria a largura da engrenagem, né? A engrenagem da coroa. Mas é muito difícil disso ocorrer. Então, por isso que o ideal é sempre você usar o mesmo material e dimensionar pelo peão, tá certo? Pelo pinhão. Então, agora nós temos aqui o F, né? Então, o que é o F? O F é o fator de característica elástica do par, tá certo? Então, esse daqui nós temos aí um novo fator, tá? O I vai ser novamente a relação de transmissão. O I vai ser a relação de transmissão. Esse PADM aqui vai ser a pressão admissível. E esse FP aqui, ele é chamado de fator de correção da hélice, tá? Fator de correção da hélice. De pressão, tá certo? Então, nós temos um fator de correção da hélice na parte de pressão. Como que a gente obtém ele? Então já está aqui a tabelinha para você obter. O fator de correção é obtido por meio do ângulo de correção de hélice, tá certo? O ângulo de correção de hélice. Então, observe aqui, ó. Então nós temos aqui, por exemplo, se a hélice for 15 graus, nós teremos o φp igual a 1,31. Se a hélice for 35 graus, nós teremos o φp igual a 1,6. 45. Então observe que ela vai no máximo até 45 graus.